Olha, eu confesso que hoje eu quase chorei de alegria, porque o dia que todo mundo estava esperando chegou. Ó, eu vou te mostrar aqui o vídeo. Esse aqui é o caminhão da mudança chegando no Palácio da Alvorada. É. O Bolsonaro, horas depois da ação da Polícia Federal a mando do Alexandre de Moraes, que prendeu, fez busca e apreensão, apreendeu armas, enfim, contra centenas de alvos bolsonaristas, o Bolsonaro decidiu chamar o caminhão da mudança. Acho que caiu a ficha pro Bolsonaro. De manhã, seus aliados começaram a receber visitinha da Polícia Federal. À tarde, o Bolsonaro já ligou pro caminhão da mudança e começou. É oficial, o Bolsonaro está fazendo, nesse exato momento em que você está assistindo o vídeo, o Bolsonaro está no Palácio da Alvorada organizando a sua mudança. Mas vamos falar aqui, ó, do assunto do vídeo, que é o Alexandre de Moraes, a Polícia Federal e os bolsonaristas. O Alexandre de Moraes avisou, eu falei isso aqui no vídeo de ontem, eu falei, olha gente, o Alexandre de Moraes vai prender muita gente mesmo. Ele falou que faltam muitas prisões ainda a serem feitas e muitas multas a serem aplicadas. Pois bem, menos de 24 horas depois da fala dele, o Alexandre de Moraes já estava assinando ali a autorização para a Polícia Federal fazer prisões. Não anunciaram quantas prisões, né? Não foram anunciadas. Sabemos que no Espírito Santo foram 4 prisões e que 2 deputados estaduais bolsonaristas foram alvo, tiveram a Polícia Federal na casa deles, e que foi colocada a tornozeleira eletrônica nos 2 deputados estaduais bolsonaristas do Espírito Santo. Mas não sabemos quantas pessoas foram presas, nem quantas também foram colocadas a tornozeleira eletrônica, e pelo que se tem de boataria, foram dezenas de pessoas que estão com tornozeleira eletrônica. Quem não foi preso teve tornozeleira eletrônica colocada. Não sabemos também quantas contas foram bloqueadas. Sabemos, e isso foi divulgado pelo STF, que o Alexandre de Moraes mandou quebrar sigilos e bloquear contas de dezenas de bolsonaristas que estavam financiando atos terroristas e esses acampamentos em frente aos quartéis. Como é que aconteceu essa operação? Foi uma operação conjunta de inteligência de polícias civis, Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual, de vários ministérios públicos estaduais de vários estados, junto com a Polícia Federal. Eles conseguiram juntos rastrear dados como, por exemplo, caminhões que levavam banheiros químicos e levavam para manutenção, retiravam e colocavam banheiros químicos nesses quartéis. Caminhões foram utilizados para levar pneus para fecharem estradas. Caminhonetes estão levando comida. Aí foram cruzando a placa desses caminhões. Quem é o dono? Ah, o dono é uma empresa? Quem são os sócios da empresa? Os sócios da empresa têm alguma outra empresa? Quem são os sócios dessa outra empresa? Cruzando os dados financeiros para ver, ó, esse pessoal está financiando atos terroristas. Então a Polícia Federal começou a ir na casa de todos eles. A operação foi em 8 estados. 7 estados e o Distrito Federal. E, olha, a casa caiu. Caiu mesmo, porque nos grupos bolsonaristas o clima é de velório total. Eles são assim, pô, e agora? Aí os bolsonaristas, eles ontem à noite, eles foram... Essas pessoas são muito idiota. Eles foram em frente à casa, mais de 100 pessoas em frente da casa do atual comandante do Exército para pedir socorro. Não aconteceu nada, só incomodou lá o comandante do atual chefe do Exército. Aí não deu certo, voltaram para casa frustrados. Chega de manhã, começa a ter operação. E nos grupos, o que aconteceu foi o seguinte, tem um silêncio muito grande do Gabinete do Ódio hoje nos grupos. Todo dia, quando eu entro nos grupos bolsonaristas, me segue aí, eu tenho que ler cada lixo lá. Aí, olha só, todo dia tem vários cards, memes que são jogados, textões, e você vê que tem alguns novos todos os dias. Ou seja, dá para perceber como o Gabinete do Ódio vai criando conteúdo e como vai aparecendo conteúdo novo dia após dia. Hoje não. Hoje quase nada assim novo, tudo que eu vi ali que eu não tinha visto antes parece que são referentes a coisas do passado, ou seja, nada que foi produzido hoje, para a temática hoje. Não, nada. Parece que o Gabinete do Ódio parou de funcionar hoje. Por quê? Porque muita gente foi presa, deve ter batido desespero. O Carlos Bolsonaro fez uma postagem gigantesca no Twitter dele, eu vou ler aqui um trecho para você, para a gente dar risada junto, né? Mas, ó, sentiu. A postagem do Carlos Bolsonaro mostra que ele sentiu mesmo o que aconteceu. Ó. Vou ler aqui o que fala o Carlos. Como alguns podem esquecer tão rápido os sacrifícios de um homem que praticamente deu a vida
remando contra uma maré de podridão, com resiliência de modo a conseguir avanços nunca imaginados e banalizá-lo como se todo um processo tremendamente complexo dependesse somente dele. Isso tá parecendo muito desculpa de quem não conseguiu dar golpe e deu ruim. Ele tá tendo que dar explicação para os bolsominions. Ah, vocês esqueceram do Bolsonaro e estão culpando só o Bolsonaro, como se dependesse somente dele? Aí, por que as pessoas ditas do bem não fazem o simples exercício de se colocar no lugar do próximo? Tenta imaginar como deve se sentir esse homem com seu esforço banalizado porque não tem o poder de estalar os dedos e resolver tudo, pois não é o gênio da lâmpada, alvejado sem piedade por gente que se acha dona da verdade, mas não sabe 1% do que está acontecendo e nem quer. Ou seja, esse homem que está falando é o pai dele, é o Bolsonaro, que não pode estalar os dedos e dar um golpe. Aí ele, não há respeito, não há nada que gente imediatista e incapaz de compreender possa levar em consideração. É o quero já, se vira, arruma, resolve. Alguém sequer para pensar se é humanamente possível? Por que ele está falando isso? Porque nos grupos bolsonaristas começou uma revolta geral, principalmente contra o Bolsonaro. Assim, tá todo mundo, Bolsonaro, antigamente era Bolsonaro, eu autorizo, lembra? Agora virou Alexandre, eu autorizo, que a gente é que autoriza o Alexandre. Tá, aí ficaram, Bolsonaro, assine já o decreto, assine a GLO, assine não sei o que, qualquer coisa, que o Bolsonaro assinasse alguma coisa para pedir para os militares uma intervenção. E o Bolsonaro não faz. Por que ele não faz? Porque ele vai ser preso se ele fizer. E aí o Carlos está tendo que dar aí satisfação pro pessoal. Só que essa satisfação que o Carlos está dando para ele indica o quê? Que deu ruim. Indica que não vai ter golpe. Aí segue o Carlos. Aí ele diz, há todo um mundo de coisas que deveria ser levado em consideração. Há muita gente validando atos de covardia extrema diante de um cenário de pura narrativa. Narrativa desprovida de fatos. Por que tanta ingenuidade? Se é que é mesmo um caso? Aí, uns são inocentes, outros são sujos e há os caçadores de likes. Infelizmente não há compaixão e muito menos maior reflexão diante do quadro. Prefiro não falar tudo que penso para evitar incompreensões. Sigamos em frente. Ele fala tudo em mensagem cifrada, você percebeu? Mas, assim, para resumir aí a fala do Carlos Bolsonaro, deu ruim. Deu ruim, já estamos chamando aí o caminhão da mudança que deu ruim. Então vocês imbecis que dá 40 dias na frente do quartel, alguns perderam esposa, outros perderam familiares porque já não falam mais, outros perderam emprego, outros levaram multas de mais de 100 mil reais. Pois bem, bolsotários, patriotários, vocês que se danem e que se virem com seus próprios prejuízos. A gente aqui está tentando salvar a própria pele. É isso que está acontecendo. Aí a Polícia Federal fez a operação de busca e apreensão em alguns endereços, além desses deputados bolsonaristas, em endereços de empresários que, segundo a própria Polícia Federal, estão financiando esses atos. E aí, informação que vazou, a Polícia Federal apreendeu centenas de celulares e de computadores. Os deputados bolsonaristas, eles foram proibidos de usar as redes sociais, mas um deles usou para reclamar que ele acordou com a Polícia Federal na casa dele. Pois bem, esse aí perdeu 2 celulares hoje. Agora imagina a Polícia Federal com 2 celulares de um cara. Ele fala, um outro deputado falou, mas eu nunca falei nas redes sociais contra as urnas, eu nunca apoiei esses atos nas redes sociais. Ou seja, essa polícia foi lá na casa do deputado, que em redes sociais ele nunca questionou o resultado das urnas e nunca falou de manifestação contra a democracia, é porque ele está fazendo tudo onde? Nos bastidores. E a polícia também pegou o celular dele e pegou computadores. E aí, agora imagina Alexandre de Moraes de posse desses celulares todos, lendo as conversinhas de WhatsApp deles. Vai dar muito, mas vai dar muito ruim. Sabe por quê? A revista Fórum fez uma matéria que eu citei aqui num vídeo anterior, com uma fonte de dentro do Palácio do Planalto que diz que esses atos terroristas foram todos planejados pelo GSI, que é do General Heleno, o Gabinete de Segurança Institucional, que tem vários militares ali. Ok. Isso caiu como uma bomba no GSI. Os grupos de WhatsApp de policiais federais estavam pipocando depois daquilo de mensagens, porque todo mundo sabia que era verdade. Todo mundo falava, eu sabia. Só que uma coisa é você ter uma fonte anônima dizendo, e todo mundo, eles já sabem, inclusive, quem é a fonte. Lá
lá no GSI já identificaram, inclusive, quem é a fonte. E o general Heleno, ele teve que fazer um tweet negando tudo mais e atacando a fonte. Só que uma coisa é a fonte dizer e tudo mais. Outra coisa é você falar e esse pessoal não vai deixar rastro que qualquer pessoa consiga lá reunir todas as provas. Porém, uma investigação consegue pegar. Então agora imagina o desespero desses bandidos com o Alexandre de Moraes tendo acesso ao celular de todo mundo. E eles não estavam esperando essa operação hoje. Por quê? Porque hoje, essa é a melhor parte, hoje faz 72 horas da diplomação do Lula. Não estava falando, espera 72 horas, espera 72 horas. Esperaram. Realmente teve uma mudança. A mudança que os que estavam livres agora estão presos. É isso que aconteceu. E veja, essas são apenas as primeiras prisões. Tudo que tem de fonte lá de Brasília, ele diz, olha, esse é o comecinho. Essa é a ponta do iceberg. Ele está aprendendo agora. Olha só qual é a estratégia do Alexandre de Moraes. Primeiro é acabar com o financiamento, ou seja, bloqueou conta, tudo mais, mas continuou. Inclusive teve ato terrorista. Então acabou com o financiamento, ok. Aí ele agora vai mais fundo, bloqueando mais contas e quebrando o sigilo para bloquear mais contas no futuro, ou seja, acabar com o financiamento. Segundo, ele prende, mas ele não está prendendo os chefões ainda. Por quê? Porque os chefões estão no poder. Então quem ele prende? Ele prende quem está um pouquinho abaixo na pirâmide bolsonarista. Ele prende os bandidos do segundo escalão. Estão sendo presos todos eles. Ele prende. Aí então não tem financiamento e o pessoal do segundo escalão, que é quem faz a conexão do topo da pirâmide é Bolsonaro, são os generais militares do governo, os que estão no governo, esses bandidos aí, generais da reserva. Esses são o topo da pirâmide, que é quem estava tentando organizar golpe de Estado, quem estava organizando essas manifestações, esses acampamentos em frente aos quartéis. Ok. Esses ainda não estão presos, mas quando você prende o segundo escalão, você corta a linha de transmissão entre os chefões e o pessoal que está lá no acampamento, que são os patriotários. Então os patriotários ficam assim, peraí, e agora? Não tem ninguém mais dando as ordens, não tem ninguém mais falando, espere 72 horas porque vai acontecer tal coisa. Agora eu não sei mais, eu espero 72 horas para quê? Eles estão esperando 72 horas faz 45 dias. É pessoal muito burro, né? E aí, sem essa conexão, o que vai acontecer? Os chefões vão precisar de novas pessoas para o segundo escalão, vão ter que se reorganizar. Quando eles se reorganizam, é aí que é a hora que... Eu adoro essa gíria que os bolsonaristas começaram a usar. É a hora que a onça bebe água. Por que é a hora que a onça bebe água? Porque quando eles têm que se reorganizar a partir de hoje, que muitos foram presos, outros perderam seus celulares, ou seja, perderam contato, perderam muita coisa, o que vai acontecer? Eles vão acabar produzindo mais provas. Porque quando você é um bandido que tá agindo na moita, e aí você vai lá e joga uma bomba na moita, o bandido faz o quê? Tem que sair da moita. E aí muitos vão acabar saindo da moita. Então, eles vão produzir mais provas contra si mesmos. E a Polícia Federal, no futuro, daqui 2, 3 semanas no máximo, vai pegar mais alguns deles. É isso que está acontecendo nesse exato momento. Então, a coisa está muito feia para esses bolsonaristas. O Bolsonaro, não é coincidência que o caminhão da mudança chegou pouco depois horas depois da operação de busca e apreensão. Exatamente 9 horas depois da notícia de que a Polícia Federal estava lá, ou seja, 9 horas a Polícia Federal geralmente chega às 6 ou às 7 da manhã. É logo que amanhece a Polícia Federal chega. Isso é praxe de operações policiais, tá? Os policiais, assim, no primeiro raiar do sol, eles já batem na porta, toc, toc. Polícia Federal. Pois bem, então 9 horas depois disso chega o caminhão da mudança. Não é coincidência. O Bolsonaro percebeu hoje que a casa caiu e que não vai ter anistia. Não vai ter nenhuma anistia para o Bolsonaro. Tinha repórter aí do UOL pregando anistia, a Folha agora começou a demitir todos os quadros progressistas, demitiu o Jânio de Freitas, demitiu o Gregório do Vivier, demitiu mais uns 2 ou 3 jornalistas que aí não eram colunistas, mas jornalistas, que eram um pouquinho mais progressistas. A Folha está enfascistando. E essa mídia que está enfascistando cada vez mais, o Globo News, por exemplo, é só crítica ao Lula. Você liga o Globo News, até o programa da Andréa Sadi, que era o mais brando, é só pancada no Lula. Eles pegam a verdade e distorcem para bater no Lula. Essa mídia que plantou o fascismo, estavam batendo na porta aqui. Pois bem, essa mesma mídia que plantou o fascismo estava pregando anistia. Aí o Alexandre de Moraes deu o recado. Primeiro no discurso 72 horas atrás e agora, 72 horas depois, deu o recado com forma de decisão. Não vai ter anistia para ninguém. A casa não vai cair, não, vai desmoronar.
Quem viver verá. Espero aí que você se inscreva no canal. Se você não se inscreveu, agora é a hora. Vamos pra cima dessa corja. Falou!